A paz do Senhor, amados irmãos. Para quem não me conhece, eu sou o irmão Sandro Castilho e este é o meu canal Príncipe da Paz. E a palavra que eu resolvi trazer para vocês hoje é sobre encantamento, ou então o que a gente chama de feitiço, né? Será que esse tipo de coisa dá certo contra o povo de Deus? Né? Eu tenho uma história bastante interessante aqui que eu estava lendo. E ontem também estava conversando com um amigo meu aqui da região que eu moro, o pastor Presley, grande abraço, pastor Presley aí, sobre a história de Balaão e Balaque. Para quem não conhece, quiser procurar, está em Números 22, 23 e 24, tá? Eu vou dar uma resumida porque é grande, tá? Para vocês entenderem, tá? O povo de Israel tinha chegado perto das campinas de Moabe, tinha acampado ali, perdão. E era muito grande, numeroso aquele povo. Quando o rei de Moabe, né, o Balaque, filho de Zippor, viu aquele povo assentado ali, ele ficou com medo. E daí ele ficou sabendo que tinha um vidente, né, também chamado de profeta, chamado Balaão, que era famoso porque as coisas, as bênçãos e as maldições, as feitiçarias que ele fazia davam certo. Então ele foi procurar, né? O Balaão mandou algumas pessoas, uns príncipes dele, ir lá procurar o Balaão. Da primeira vez, né? Balaão consultou Deus, Deus falou que não era para ele ir. Da segunda vez, ele mandou outros príncipes falando mais coisas, prometendo mais coisa. E Balaão pediu para Deus, Deus acabou deixando o Balaão ir, mas para ele dizer o que Deus queria. Então, daí Balaão foi e aquela história da mula, né? Que a mula falou com ele. Porque a mula, no meio do caminho, tendo visto o anjo do Senhor com a espada desembaiada para matar Balaão, por causa da sua desobediência, a mula desviava. Só que chegou uma hora que a mula não conseguiu mais desviar, prendeu o pé de Balaão numa parede, sentou-se, né? Agachou-se para não ir mais para frente e Balaão bateu nela, daí a mula falou. Tem toda aquela história que ela falou, porque me bates? Porque eu nunca fiz esse tipo de coisa, porque está... Daí o olho de Balaão abriu e ele percebeu por que a mula estava daquele jeito. Né? Ele viu o anjo, daí ele pediu perdão, né? E o anjo falou, eu sei que o seu caminho é ímpio, porque Deus sabe do coração e da intenção de cada um. Deus sabia que ele estava seduzido pelo dinheiro, né? Pelos tesouros que o Balaque poderia lhe dar. Né? E Balaque também estava assim, ó, com o rei dos Midianitas, né? E com uma aliança contra Israel. E daí Deus permitiu de novo que Balaão fosse, mas você vai dizer o que eu te mandar. E por 3 vezes Balaão fez altares e foi falar com Deus de 3 lugares diferentes que o rei pediu. O rei ficou muito irritado, né? E desta feita, né? O rei ficou irritado com ele porque ele não dizia o que o rei queria dizer, porque Balaão até aquele momento ainda estava obediente com Deus e não falava contra o povo de Israel porque Deus não tinha mandado, né? O Balaão, segundo alguns estudos, ele tinha uma origem pagã, mas de alguma forma ele chegou a conhecer durante um tempo o Deus de Israel. Durante um tempo, Balaão estava obediente, né? Mas isso também não foi até o final da vida dele, não, porque ele acaba se corrompendo pelo dinheiro, mas eu vou falar um pouco mais sobre isso com vocês no final do vídeo. Daí o que acontece? Numa das horas que Balaão vai falar, olha o que ele fala. Está em Números 22, 23 e 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Nesse tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem obrado. Então não vale encantamento contra o povo de Deus. E depois no 24 está escrito assim, mais ainda, 24:9, que Israel encurvou-se como um leão e como uma leoa, né, para descansar. Quem o despertará? Benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Olha só,
benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Então, contra o povo de Deus não serve esse tipo de coisa. Principalmente se você estiver com todas as brechas tapadas. Quando eu digo brechas tapadas, é no sentido assim de você não estar com nenhum pecado mortal, não estar em fornicação, não estar em adultério, não estar roubando nada, não estar fazendo nada que desagrade a Deus, metido com algum tipo de feitiçaria, né? Deus não se agrada, né, desse tipo de coisa, né? Então, contra Jacó, quando ele diz contra Jacó, é contra o povo de Deus, né? Aí no caso, então se você está firme com Deus, não tem como essas coisas te afetar. Mas se você não estiver, pode ser que te afete, né? Quando eu me converti, né? Aconteceram umas coisas comigo, assim, interessantes. É um pequeno testemunho que eu vou dar aqui. Tinha uma pessoa da minha cidade que não gostava de mim. E eu sentia isso, né? Um cara. E uma vez ele pegou na minha mão, que eu cumprimentei, eu senti uma dor que veio da ponta dos dedos até aqui, no ombro. Eu achei aquilo estranho, né? E chegou uma época, eu não era convertido ainda, deu um problema de rins em mim e deu também um problema na bexiga. E eu fiquei muito ruim nessa época, não aguentava nem andar. Daí, pessoal, quando eu me converti, eu tive um sonho e Deus me mostrou em sonho esse rapaz com um boneco feito da minha forma, com um pedaço de camisa minha que tinha sumido. Eu tinha ido num lugar uma vez, sumiu uma camisa minha, inclusive ela era azul clara, espetando agulhas naquele bonequinho. E sabe onde ele espetava agulhas? Na altura do rim e na bexiga, dos dois rins, tá? E daí eu sonhei com isso. Sonhei também que depois de um tempo ele foi lá pegar o bonequinho e as agulhas tinham saído. Então ele pegou e foi espetar novamente. As agulhas quebraram e, além de quebrar, ainda espetaram o dedo dele, né? Não contente com isso, depois tive um outro sonho, né? Sonhei que eu estava indo, não era eu, porque eu lembro da minha mão, do meu corpo, não era eu, era diferente. No lugar tinha uma feiticeira lá e várias pessoas vestidas de forma extravagante, com umas roupas esquisitas, né? Que não era do nosso tempo, da nossa época, como de outros tempos. E essa mulher, essa feiticeira, eu dei para ela um papel com vários nomes, o meu nome era o último. E ela começou a falar o nome de todas as pessoas que estavam no papel, tinha umas 10 pessoas. E aquelas entidades, que deveriam ser demônios, iam voando até o local aonde estava aquela pessoa. E foi falando o nome de todo mundo, de todo mundo. Olha só, pessoal, é só você gravar o vídeo que já começa umas lutas, ó. Passando carro de som aqui na rua agora, fazendo barulho aqui. E ela ia, tá? E ela ia, e cada pessoa foi indo, e 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 foi mandando. Quando chegou na minha vez, a feiticeira teve um tranco. Ah, não tô conseguindo, vou tentar de novo. Tentou de novo. Não conseguiu, levou outro chacoalhão. Tentou de novo, não conseguiu. Ela devolveu o papel para mim, né? Falou, não tô conseguindo, esse aqui não consigo mais agora. E daí os meus olhos se desprenderam daquela pessoa e eu olhava de cima como se fosse Deus olhando aquilo tudo. E eu percebi quem era a pessoa. E era a mesma pessoa, né? Depois eu até fiquei sabendo que aconteceu algumas coisas com ele, né? E coisas que aconteceram comigo também, né? Que tinham me deixado muito triste. Então, é uma coisa meio que nem parecido com o Harry Potter, que ele vê tudo que o inimigo vai fazer, né? Que nos sonhos dele ele vê tudo que o Voldemort vai fazer, né, quando a gente se converte, né? Então Deus tem esse cuidado de cuidar de nós, de nos mostrar, de nos dar o livramento, né, de todas essas coisas. Então, se você tá tudo certo, né, se não tiver com nenhuma brecha, esse tipo de coisa não vai pegar você. E o Balaão, ele se corrompeu, né?
por que que eu digo para vocês que ele se corrompeu? Porque no livro de Josué fala que ele, deixa eu ver aqui, Josué 13. Livro de Josué 13. 22. Quando eles estavam lá conquistando, está escrito assim: e também os filhos de Israel mataram a espada Balaão, filho de Beor, adivinho, como os mais que por eles já foram mortos. Então o povo de Israel, ele matou o Balaão. Matou o Balaão porque ele estava lá associado com os inimigos de Israel. Né? O que ele estava fazendo lá? Né? Por que será que ele estava lá? Aqui em Números 31, 16 está escrito assim: e eis que estas foram as que por conselho de Balaão deram ocasião aos filhos de Israel para prevaricar contra o Senhor, do negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Então o que acontece? Os filhos de Israel prevaricaram contra o Senhor com as filhas do Midianita. Conselho de quem? De Balaão. Eles não vão conseguir, vocês não vão conseguir nada contra eles, mas se eles pecarem e adorarem outros deuses com as filhas dos Midianitas, né, mandaram as mulheres mais bonitas lá para seduzir eles e eles caíram. Né? Assim, muito parecido isso com a história que o meu senhor contava de um pastor que era muito usado na mão de Deus. Ele falava que contra ele o diabo não tinha poder, não tinha força, e se orgulhava disso, né? Como se nós, seres tão finitos, fôssemos mais inteligentes e capazes do que um ser que existe quase desde quando o mundo é mundo, né? Daí um dia entrou uma mulher linda e loira dentro da igreja, começou a dar bola para ele e desviou ele dos caminhos do Senhor, né? Então, pessoal, a gente tem que tapar as brechas, tá? Isso foi o que eu senti de Deus de trazer hoje para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, se ficaram até aqui. Deixe o seu like aí, né? Se puder também se inscreva no canal, né? E esteja sempre aí buscando a fidelidade para com Deus, para que esse tipo de coisa nunca venha prejudicar a sua vida, porque Deus é fiel para nos guardar e nos proteger. Ele é o nosso escudo. E eu agradeço a sua presença até agora, tá? Um grande beijo do coração.